Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutos importantes. Não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar para todos os seus amigos, os grupos que você faz parte. Vamos voltar a falar do assunto Israel, Oriente Médio e a retaliação israelense ao ataque iraniano. Bom, algumas coisas aconteceram ali e você já está ciente. Temos alguns comentários a fazer, algumas observações, né? Passado ali, né, todo o calor do momento, a gente consegue notar, né, alguns pontos importantes para trazer para vocês. Primeiro que eu falo para vocês é que a Jordânia tem que agora se posicionar diante do mundo árabe. A Jordânia precisa se posicionar diante da tal defesa da causa palestina, porque a Jordânia atuou com a força de defesa israelense, com as forças britânicas e as forças norte-americanas para combater os drones iranianos que passavam pelo seu espaço aéreo para poder atingir Israel. A Jordânia atuou com a força aérea israelense para abater os drones. De igual modo, as forças britânicas, que já é natural isso acontecer, as francesas e também as norte-americanas. Bom, a Arábia Saudita já está começando a dar um passinho para trás e falar que não foi bem assim não, nós não atuamos derrubando drones iranianos, mas, segundo o próprio The New York Times e outros portais, atuaram sim, ajudando, cooperando com as forças de defesa de Israel. Como eu falei para vocês, disse para vocês anteriormente também, eu, como analista, notei um certo ataque telegrafado, uma resposta, mas sem querer levar o Oriente Médio para uma guerra mais ampla e empurrar o mundo para a Terceira Guerra Mundial, isso facilmente. Agora, algo que nós temos que combinar aqui e concordar, né? Concorde aqui nos comentários ou não, você é livre para isso, que a guerra oculta, né, ou a proxy war, como todo mundo conhecia, a guerra por procuração entre Israel e o Irã, não existe mais. Essa guerra saiu das sombras e agora é um conflito direto entre Israel e o Irã. Este é o segundo ponto que eu destaco para vocês. A guerra saiu das sombras. Na verdade, desde a guerra do Yom Kippur, né, que o Irã vem se posicionando como defensor da causa palestina e vem através do ultranacionalismo e também disputando a hegemonia regional. O Irã, que é a maioria da população dos antigos persas, é da seita xiita, do Islã, vem se posicionando como uma herança do antigo nacionalismo ali pan-arabista, do Abdel Nasser, lá no Egito, que atuou como general lá do rei Farouk I, né? Ali na Guerra de Independência, 47-48, pós-criação do Estado de Israel, né? Bom, e depois na década de 60. Mas essa guerra saiu das sombras. Um outro ponto, um terceiro ponto que eu falo para vocês, e eu vou responder algumas perguntas aqui nesse vídeo para vocês, acredito eu. Um outro ponto está claro que os Estados Unidos não têm mais poder de dissuasão. Os Estados Unidos não têm mais poder de intimidação. Lembrar a vocês que na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, né, o senhor, que deveria estar aposentado em alguma causa de repouso, em alguma mansão, tomando uísque 12 anos, sei lá o quê, mas não governando, liderando a maior nação democrática do mundo, né? Não deveria, em hipótese alguma. É uma mera marionete, não sabe nem o que fala, chama até morto pelo nome, como se fosse confundindo o presidente, primeiro-ministro, etc. Mas, na sexta-feira, o senhor Joe Biden disse, perguntado numa comitiva de imprensa, na sala de imprensa da Casa Branca, qual o recado que o senhor tem a dar para o Irã? Não ataque. E o Irã foi lá e atacou. Então essa é uma coisa, nesse terceiro ou quarto ponto aqui, que eu estou perdendo a quantidade de pontos que estou destacando. Mas está claro que não há mais poder de polícia, o mundo não teme mais os Estados Unidos. E isso nos assusta, porque homens fracos geram tempos difíceis. Ora, todos esses projetos mal acabados de ditadores que estão aqui no Brasil, em solo nacional, utilizando a toga ou não, né, e os projetos mal acabados de ditadores espalhados pelo mundo,
como o Vladimir Putin, como o Kim Jong-un, como o Xi Jinping, que atua num soft power, mas com outros meandros, outros vieses, mas também é um projeto mal acabado de ditador, um Bashar al-Assad, como o presidente do Irã, como o Ayatollah, que governa o Irã junto com o presidente, e outros espalhados pelo mundo, não temem mais os Estados Unidos, porque há uma mão fraca segurando o cetro global, logo eles querem arrancar. A outra coisa também nesse mesmo assunto é que o poder de Israel de intimidar o Irã se enfraqueceu. Porque das outras vezes, o Irã teve a chance, a oportunidade de atacar Israel. Israel já fez sabotagem, ataque cibernético, inclusive, mesmo não assumindo a autoria, recentemente destruiu fábrica de drones iranianos. Israel atua destruindo as bases do Irã na Síria, no Líbano. Inclusive, Israel está em guerra com uma milícia terrorista pró-Irã, que é o Hamas. Então, das outras vezes, Israel agiu claramente afirmando que, se o Irã se envolvesse diretamente, ele acabaria com o Irã, fazia Teherã tremer. E agora, mesmo diante da intimidação, o Irã fez. Então, é um recado aqui. Mas ok, vamos lá. Rafael, se Israel for atacar o Irã, o que vai acontecer? Bom, digo a vocês o seguinte: Israel deve atacar o Irã, mas ele pode utilizar dois caminhos: ou um ataque convencional, um ataque através de armas, né, dispositivos bélicos, para poder bombardear o Irã, escolhendo bases importantes do Irã. Inclusive, ele pode tentar provocar danos à base de Natanz, onde está realmente, onde ela faz testes, onde o Irã faz testes nucleares, onde o Irã testa os seus mísseis, e possivelmente onde o Irã está preparando suas armas nucleares, melhorando o urânio. Então, uma das bases, né, de muitas bases iranianas, poderia sofrer um ataque. Então, seria um ataque convencional. Esse ataque poderia ocorrer aonde, Rafael? Bom, ele poderia atacar a base de Kazan, que é uma base aérea do Irã, que é uma base muito importante, 190 quilômetros mais ou menos de Teherã. Ele poderia atacar a base aérea de Reza. Ele poderia também atacar instalações militares onde o Irã guarda os seus mísseis, por exemplo, a base do Imam Ali, as instalações relacionadas aos programas espaciais iranianos. Ele poderia atacar também, que é uma base de tecnologia do Irã. Ele poderia tentar, voltar aqui ao ponto que eu mencionei, atacar as bases subterrâneas, onde o Irã faz seus maiores testes, e o Irã já sofreu anteriormente com ataques nessas bases, e está profundamente encravada no subsolo, então dificilmente conseguirá destruir completamente essas bases subterrâneas do Irã, a não ser que lance uma arma extremamente poderosa. Há uma diferença aqui. Se você me perguntar, Rafael, e se ele fizer isso, automaticamente o Irã já respondeu através de seu ministro da Defesa no dia de hoje. Se Israel decidir retaliar o ataque de sábado para domingo, saibam que a resposta será pior ainda, ou seja, os mais de 200, 300 drones e mísseis, né, que foram disparados contra Israel, outros virão e serão mísseis mais poderosos, né? Mísseis mais poderosos. O Irã está muito distante de Israel. Para isso, ou ele vai utilizar as regiões que já atua com uma frequência, né, Israel no dia de hoje, e não para de bombardear as bases do Hezbollah no Líbano, na Síria, no Iraque, e Gaza já está praticamente obliterado, se a operação de Rafah, que é o último ponto, continuar. Eu falo para vocês já já. Então, destaco para vocês aqui o seguinte, essa é a minha opinião: se o Israel for atacar, o Irã já avisou no dia de hoje que dará uma resposta. E o ministro da Defesa, vários ministros, o gabinete de emergência, o gabinete de guerra de Israel, se reuniu, está reunido, e eles disseram: nós vamos dar uma resposta. Agora vem o seguinte, tem muitas falas aí nas grandes mídias, né, nos grandes portais, falando: Netanyahu, ouvindo o presidente dos Estados Unidos, decidiu não atacar diretamente o Irã, mas está preparando uma resposta. Veja que aqui, para um nacionalista como Benjamin Netanyahu, que sempre foi muito duro para responder os ataques ou as provocações ou as ações extremas que vêm a mando do Irã, ele agora está demorando para responder. E essa demora pode alimentar ainda mais o sentimento de que Israel está enfraquecido, a guerra custou muito caro. Para vocês saberem, só o custo de defesa de Israel para se defender dos ataques iranianos foi na casa de $1 bilhão. No domingo, Israel
pulverizou US$ 1 milhão, 1,2, 1,3 bilhão de dólares, melhor dizendo, cerca de 7 bilhões de reais em um dia. E lembra o seguinte, se Israel atacar o Irã vai atacar e será uma guerra ampla na região, tá? O Irã tem o maior arsenal de mísseis, tá? Mas só que os mísseis israelenses são mais sofisticados. Porém, tem um detalhe, Israel vai contar com pleno apoio dos Estados Unidos? Israel vai contar com o apoio dos Estados Unidos, só que não sei se será pleno, porque o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, está persuadindo Netanyahu a não fazer isso. De igual modo, Joe Biden, porque é uma questão eleitoral. Falando em questão eleitoral, eu já vou mudar essa pauta aqui. Hoje é um momento histórico, porque pela primeira vez na história um presidente dos Estados Unidos está enfrentando uma corte criminal. O Donald Trump está se defendendo hoje no tribunal de uma acusação criminal de ter subornado aquela atriz de filme adulto e por aí vai, por causa da eleição de 2016. Bom, há essa situação da eleição norte-americana e o Biden, ele quer resolver logo essa situação. Não é interessante para o Biden arrastar este conflito ou levar a região para uma guerra maior que prejudique a Europa. Já está mais do que prejudicado os países europeus por causa da guerra da Ucrânia. E agora seria mais uma guerra e arrastaria os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão gastando muito dinheiro e também estão ganhando muito dinheiro com fabricação de armas e também emprestando muito dinheiro para a Ucrânia se defender dos ataques da Rússia. Então seria mais uma frente, além da outra que pode estourar a qualquer momento, que é a invasão de Taiwan por Pequim. Então, vejam, isso tudo é muito complexo e os Estados Unidos, não sei se tem fôlego diplomático. Lembrar a vocês que surgiram matérias recentemente de que no confronto em Gaza, na invasão em Gaza, na incursão em Gaza, Israel pediu ajuda dos Estados Unidos porque possivelmente estavam faltando munições, equipamento bélico. Israel tem um grande arsenal, tem uma grande tecnologia, tem o escudo de Davi, né, que é um outro sistema de defesa para os mísseis mais pesados, furtivos, e tem um Iron Dome, tem também seus caças. A bateria antiaérea de Israel é muito forte, é muito precisa, é uma tecnologia de ponta, diferente da iraniana, mas o Irã tem maior quantitativo. A maioria do exército de Israel, assim, a grande soma, tanto os que atuam quanto o reservista, não se compara ao número iraniano, por exemplo, né? Isso é um problema em termos de guerra maior e mais prolongada, onde o Irã traria para si, para compor esse bloco que lutaria contra Israel, apesar do isolamento iraniano, traria o Iraque, iria trazer, melhor dizendo, o Iraque, iria trazer o Líbano, a Síria, e o Irã atuando nesse grande bloco, mas vendo que nenhuma outra grande nação do próprio eixo do Oriente Médio respaldou, porém condenou os ataques do Irã, dizendo que ele ultrapassou todas as linhas, mostra que o Irã também está isolado. Essa guerra seria extremamente custosa para Israel, seria demorada e possivelmente o Irã não iria telegrafar como telegrafou o ataque de domingo, porque foi telegrafado, tanto que diplomatas saíram antes, as companhias aéreas cancelaram os voos, né? Tem uma questão aí técnica também, porque os drones demorariam muito tempo para poder chegar em Israel, eles têm capacidade de perceber. Mas é lógico que houve negociação dos Estados Unidos. E a participação dos Estados Unidos ali, tanto que o Irã não retaliou, o Irã não fez nada com a participação norte-americana, francesa e britânica. Vocês estão me entendendo? Então, uma questão que eu menciono para vocês aqui é o seguinte, pode estar ocorrendo a segunda opção. Israel deve atacar ou através de um grande ataque cibernético, provocando um dano significativo à infraestrutura iraniana, ou Israel vai fazer o mesmo modus operandi da retaliação, que é obliterar as bases iranianas que atuam no Líbano, no Iraque, na Síria e assim por diante. A terceira opção da negociação com os Estados Unidos seria que os Estados Unidos iria chancelar a incursão israelense em Rafah, na parte mais ao sul de Gaza. É como se Israel aceitasse, todo o espetáculo aconteceu, Israel aceitasse, né, não que Israel aceitasse o ataque, mas que Israel aceitasse o fato de que os Estados Unidos pressionaram para ele não retaliar com um ataque a Teherã, com um ataque ao Irã, mas em contrapartida, toda a pressão que havia para a operação israelense lá no sul, em Rafah, próximo ao Egito, não existiria mais essa resistência, porque o Israel ia lá obliterar toda a capacidade reorganizacional do Hamas. Lembrando, esta guerra está no quintal de Israel. E em questão de reorganização do Hamas, poderia provocar em um curto espaço de tempo, em meses ou em questão de 1 ano, 2 anos,
uma capacidade reorganizacional e remilitarização do próprio Hamas e um dano maior a Israel. Então, para Israel, estrategicamente, é melhor obliterar o Hamas, provocar um dano à infraestrutura iraniana, atacando bases na Síria, no Líbano, no Iraque, ou provocar um grande ataque cibernético iraniano como uma resposta, do que levar o Oriente Médio para uma guerra maior, né, atacando o solo iraniano. É assim que eu vejo essa história. Nós vamos ver o desenrolar disso. É fato que estes pontos, para mim, saltaram os olhos e eu vim aqui comentar com vocês, senhoras e senhores. A região está muito estável, inclusive eu vou lançar um curso para vocês de geopolítica do Oriente Médio, para você entender tudo isso, né? Questões históricas, questões mais recentes, os interesses com isso tudo. Interesses que eu falo, interesses econômicos, políticos, ideológicos e por aí vai. A eleição norte-americana é um ponto importante e o Biden precisa resolver essa questão aqui, tá? Eu paro por aqui, senhoras e senhores, vamos aguardar, porque Israel disse que vai responder. A Torá fala que não vai responder imediatamente, mas o Irã precisa aguardar, porque vai ser um ataque poderoso, etc. Bom, veremos. Estas são as minhas observações. Eu paro por aqui. Um grande abraço. Compartilhe. Tchau, tchau.